Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, engenheiros e engenheiras, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e estamos começando uma nova temporada de Punta Talks para vocês. 2020 não foi um ano fácil, mas eu espero que todos tenham um ano de 2021 maravilhoso. E vamos lá, vamos começar mais essa temporada de muito mais assuntos, muito mais convidados e mais surpresas. Então a gente vai fazer aquela paradinha pro pit stop do quadro de recados e a gente já volta com o nosso primeiro episódio do ano. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Bom, o primeiro quadro de recados do ano, então eu tenho muito a agradecer a todo mundo que tá conosco em 2021. Então vamos lá, vamos fazer mais um ano maravilhoso. Espero que vocês acompanhem, que eu e a Rafa temos muitos assuntos legais para esse ano. Então vamos lá. Primeira coisa, aquele recadinho de praxe, né? Sigam a gente nas redes sociais, @puntatalks no Twitter, @garotadaF1 em todas as redes sociais, ou vamos lá no site www.puntatalks.com.br para vocês verem todos os nossos episódios. Também lá tem os nossos contatos. Também o YouTube, não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like nos vídeos. E aí também ative as notificações para receber as novas postagens no YouTube. Lá eu coloco todos os episódios. Se você quiser distribuir para os seus familiares, fica muito mais simples. E vamos lá para aquele exercíciozinho, né? Todo mundo que estiver escutando esse episódio, apresenta o projeto, o podcast, para mais 3 amigos. Não precisa ser muito mais do que isso, mas 3 amigos já ajuda demais o podcast a crescer. E dito isso, eu tenho uma novidade para vocês. Eu e a Rafa decidimos unir forças dos projetos, né, da Garota da F1 e do Punta Talks para criar um programa de assinaturas no PicPay. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês como vai funcionar, né? Apoiando lá no PicPay, é só baixar o aplicativo no Android ou no seu celular iOS, né, o Apple. Você consegue procurar a gente lá, cria uma conta bem simples com o PicPay. Você faz recarga de celular, você faz pagamentos, tudo com QR Code e faz Pix. É bem interessante, é um aplicativo bem legal, te dá vários cashbacks, vai te ajudar nos seus pagamentos diários e vai ajudar a gente se você só procurar lá, @gdf1puntatalks. Repetindo, @gdf1puntatalks. Você vai achar lá nosso programa de assinaturas. E aí, eu tenho 3 planos, né, para você apoiar os 2 projetos. Olha que legal. Com uma assinatura você vai apoiar 2 projetos. Tanto o Garota da F1, o site lá da Rafa, quanto o Punta Talks Podcast. Então vamos lá. Temos 3 planos de assinatura. R$1, R$5 ou R$10. É assim, a ideia de você nos apoiar é para realmente ver os 2 projetos crescerem. Então, as recompensas são iguais para todos os níveis de apoio. Só que vai para cada um o que realmente dá para ser apoiado. Então, se você puder apoiar com R$1, legal. Se você puder apoiar com 5, ótimo. Se você apoiar com 10, nossa, olha, fico muito feliz. A Rafa também com certeza vai ficar muito feliz. E assim, você apoiando, a gente vai fazer o agradecimento nominal, né, sempre no próximo episódio do dia 20, e todas as descrições dos episódios vai ter o seu nome lá, e também vai poder entrar num grupo de apoiadores no Telegram. Olha que interessante, aí você vai poder interagir comigo, com a Rafa e com os outros apoiadores, além da gente dar uns spoilers de convidados. Se eu conseguir editar os episódios antes, né, da data, sai lá primeiro, você vai escutar primeiro do que todos os outros ouvintes. É claro, se você não conseguir nos apoiar, né, com um valor financeiro por mês, você pode nos apoiar realmente divulgando o podcast, divulgando o Garota da F1 para todo mundo que você conhece. Sempre aquele exercício, né, 3 amigos já vai espalhar a palavra do Punta Talks e do Garota da F1 sempre. Então, lembre-se, é só baixar o PicPay, instalar o aplicativo, criar sua conta e procurar lá, @gdf1puntatalks. Você vai achar facinho e vai escolher um dos níveis de apoio. Vamos para o episódio, que esse episódio é bem legal porque é uma dúvida que muitas pessoas têm quanto aos testes de impacto, os famosos crash test.
Com os recados devidamente dados, a gente vai falar um pouco sobre os testes de impacto, ou a sigla em inglês Crash Test, que consiste no impacto de veículos automotores contra barreiras ou indeformáveis, né, que são blocos de concreto ou ferro, ou deformáveis, são blocos que são feitos de um material metálico que deforma, né, que para imitar outro veículo colidindo contra o veículo que está em teste. O objetivo é avaliar a segurança, né, o quanto que o veículo vai proteger os ocupantes, né, tanto passageiros adultos quanto crianças nos bancos de trás com cadeirinha ou mesmo sem a cadeirinha, né. Vamos começar falando um pouco da história disso, né. O primeiro relato, né, de que alguém morreu em um acidente automobilístico foi em 1896, a uma velocidade de 6,5 km, ou seja, já desde aquela época haviam acidentes, né, automotivos. Isso era uma preocupação, mas não foi tão bem desenvolvido quanto a partir de 1930, um doutor chamado Lawrence Patrick, da Universidade de Wayne State, em Detroit, que ele começou a coletar os dados de acidentes e realmente queria fazer os carros mais seguros tanto para quem estava dentro, né, quanto para os pedestres. Depois disso, né, lá em 1934, a primeira montadora a realizar algum teste de impacto foi a General Motors, né, a conhecida Chevrolet aqui no Brasil. Na época, eles não tinham nem como rebocar o carro, né, eles não tinham o cabo de aço que acelera o carro na velocidade ideal do teste e bate contra o objeto, né? Bate contra a barreira. Eles faziam como? Eles usavam pilotos de teste, só que em algum dado momento que eles terminaram de acelerar o veículo, o piloto saltava. E aí você imagina como era um problema isso, né? Até que lá, né, em meados de 1949, o pesquisador Samuel W. Alderson desenvolveu o primeiro boneco de testes de colisão, famosos dummy, né, que a gente chama de dummy, e na empresa Sierra Engineering, e deu o nome, né, apelidou de Sierra Sen. Ele foi projetado, na verdade, para testar assentos ejetáveis de aviões caça e teste de paraquedas. Eles perceberam que também poderia ser aplicado na indústria automotiva e começou a ser utilizado. Claro, depois foram aprimorando o boneco, né, porque eles perceberam que o Sierra Sen, ele era feito de metal e algumas outras, os encaixes de metal e tudo mais, eles não simulavam muito bem o que é uma pessoa, né? Então eles tiveram que aprimorar bom, passado o tempo, né, os crash tests foram sendo realizados com mais frequência e em 1958 foi estabelecido o Código Padrão de Segurança Automotiva, sancionado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. E foi o primeiro passo, né, de alguma agência regulatória, né? Foi ali que começou, mesmo falando assim, olha, tem essas regras que tem que ser seguidas por todos os veículos fabricados. Até que coincidiu que em 1958 também o engenheiro Niels Bohlin, que trabalhava na Volvo, ele patenteou os cintos de segurança de 3 pontos. A partir daquele momento, o cinto de 3 pontos também foi estudado e foi incluso nos veículos para aumentar a segurança. Bom, com base no boneco, né, do Sierra, né, o Sierra Sen, a General Motors em 71 criou o Hybrid 1, que deu origem a toda uma família de bonecos. Foi o Hybrid 2 e o Hybrid 3. E o Hybrid 3 ele era padrão na década de 90. Ele é uma base de um esqueleto de alumínio revestido de plástico e vinil. A única diferença é que agora eles são bem equipados com vários sensores em todas as partes que fazem monitoramento constante de tudo que o boneco sente ao impacto ou antes do impacto. E agora a gente vai falar dos tipos de impacto, né? Todos os tipos de testes que são utilizados no mundo e no Brasil, né? Eu vou até falar quais são os testes que a Latin NCAP, que é a agência de segurança, né, que faz os testes para os veículos da América Latina, incluindo o Brasil. Os testes são feitos lá no Uruguai, só que ela também faz os testes de alguns veículos brasileiros. Bom, o primeiro deles, o que ficou mais famoso, é o teste de impacto
impacto frontal, que é o que todo mundo, né, se questionava. Putz, o quanto do impacto frontal o veículo vai proteger todo o habitáculo, né, todos os passageiros internos, né, que estão lá dentro do veículo. Normalmente eles batiam numa parede concreta a uma velocidade, dependendo da região, tá? Na Europa era 60 km por hora, 64 km por hora, nos Estados Unidos 56 km por hora, então variava. O teste impacto frontal, que ele pegava 100% da região do veículo, né, a região frontal, não é mais aplicado em nenhuma das organizações de segurança, tá? Agora eles mudaram, né, esse teste para a sobreposição moderada, que ele pega uma parte do veículo, ele não pega o todo, ele não pega o 100%, ele pega uns 30 a 40% da área frontal do veículo. Por quê? Porque assim você consegue perceber se o veículo tem a possibilidade de deformar ele a ponto de não distribuir a força na frente, né, na frente total do carro, mas você consegue perceber que ele deforma a ponto de proteger só com 40% ou 30%. Isso daí ele é utilizado nos Estados Unidos, na IIHS, na Euro NCAP, na Global NCAP, na CNCAP, na Latin NCAP, que aqui no Brasil, né, ele é utilizado, ele é o primeiro teste a ser realizado no veículo, ele faz o impacto mais ou menos a 64 km por hora. E aí, percebeu-se que, tudo bem, era um teste muito interessante de ser feito, só que começou lá nos Estados Unidos a perceber-se que se você pega um objeto que tem uma área menor do que os 30, 40% da frente do veículo, o veículo ele simplesmente não protegiu o quanto ele deveria proteger. Então eles criaram um segundo teste do sobreposição moderada. É o pequena sobreposição, que pega apenas 15 a 20% da estrutura dianteira do veículo, que aí vai simular um poste, vai simular uma árvore, ou quando ele atropela ele vai atropelar um outro objeto que tenha mais ou menos esse tamanho. Então, muitos veículos que eram aprovados com louvor, né, nos testes de sobreposição moderada, no teste de impacto lateral, ele vinha com o máximo de nota, né, que é dado em estrelas, né? Eles dão 5 estrelas, 4 estrelas, e eles perceberam que esses veículos estavam sendo reprovados nesse de pequena sobreposição, porque aqueles 15, 20% do veículo não absorviam o suficiente para proteger para proteger todo mundo que estava dentro do veículo. E aí foi criado, não é utilizado na Latin NCAP, não é utilizado na Euro NCAP, é apenas na IIHS, que é o órgão dos Estados Unidos de segurança rodoviária. Bom, dito isso, a gente está só na frente do veículo. E os outros testes? Sim, temos o teste de impacto lateral, que aí ele é um dos testes que tem mais relevância, por quê? Porque ele é o tipo de acidente, né, que quando pega na lateral do veículo, que tem uma probabilidade muito grande de morte do passageiro que a lateral foi atingida. Então eles tiveram que criar um teste justamente para fazer essa proteção. Então, como que eles criaram? Eles criaram uma barreira deformável montada num carro, num tipo de um carrinho, né, uma estrutura metálica e tudo mais, que ela é impulsionada contra o veículo que vai estar sofrendo o teste a 50 km por hora num ângulo reto, né? Que literalmente ele pega toda a lateral do veículo. Isso ajuda a medir quanto que o veículo, né, consegue proteger os ocupantes dele se um carro pegar ele na lateral, para ver se ele bate muito forte a cabeça, se ele vai sofrer algum dano, né, na lateral do corpo. Então, esse é um teste que foi criado muito importante. E uma evolução dele, ele não deixa de ser aplicado, mas é uma evolução, né? O impacto lateral é feito aqui no Latin NCAP, é feito na Euro NCAP, todos eles são feitos. Só que aí tem um detalhe muito importante. Eles também aprimoraram esse teste lateral, que é o teste de impacto de polo, que é diferente um pouco diferente do impacto lateral, que ele pega quase a área completa lateral do veículo. Ele pega como se ele estivesse batendo num poste rígido. O veículo mais ou menos ele é lançado lateralmente, ou seja, ele vai deslizando de lado a 29 km por hora em direção a um poste rígido, né? E bem estreito. É para ver se o veículo consegue
proteger os ocupantes de um impacto num poste, né, de lado, né, como se o veículo fosse deslizando de lado, pegasse numa árvore, pegasse num poste. E isso realmente é uma evolução muito interessante. E aí tem um teste de colisão que não é bem mais raro de ser visto, mas ele é utilizado, que é o teste de colisão de hardware na estrada. Que ele faz? Ele vai simular né, todos os perigos, né, todo o nível de proteção dos airbags e da estrutura do veículo contra grade de proteção, poste de sinalização ou qualquer coisa que tiver na estrada. Mas ele faz uma simulação no computador, né? Então ele vai lá, faz a simulação como se o veículo estivesse rodando na estrada e foi atingir, ele perdeu o controle batendo uma grade de proteção e tudo mais, para ver o quanto que o airbag vai proteger os ocupantes. Bom, e tem um teste que não é oficial, ele não é feito sempre, ele é só para mostrar o quanto que o veículo tá evoluindo, que é o antigo versus novo, que pega um modelo anterior daquele veículo contra o veículo mais novo, né, o veículo da geração atual. Normalmente é feito com duas gerações, né, de diferença do mesmo veículo. Por exemplo, um veículo que foi lançado em 1990 com o veículo de 2010, para ver o quanto que deu de diferença, né, quais foram os avanços. Isso é bem importante para as fábricas terem noção, né, de quanto que o veículo evoluiu e o quanto falta para evoluir. Eu vou, inclusive, todos os testes aqui, eu vou deixar alguns vídeos para mostrar para vocês o quanto como que é feito, né, os testes de impacto na latinha NCAP e o teste de pequena sobreposição, que é aquele que pega 15 a 20% da área frontal do veículo, beleza? E tem um vídeo também sobre o crash test de antigo versus novo, para vocês verem o quanto que os veículos evoluíram nesses anos, né? E agora a gente vai para um outro teste que não tem nada a ver com o teste de colisão, tá? É o teste de impacto ou crash test, que eu vou falar um pouco sobre ele, que é um teste bem interessante que é feito na Europa, que chama teste do alce. Bom, teste do alce é bem estranho, né? Porque aqui no Brasil não tem alce. Seria um teste da vaca. Imagine que tivesse um animal na pista e o veículo tivesse que desviar em velocidade. É exatamente isso que é feito. Ele é um teste que é realizado no piso seco e eles colocam cones, né, configurados mais ou menos em S para meio que simular aquele objeto que ele tem que desviar, né, aquele animal que ele tem que desviar. Por que é alce, né, o teste do alce? Porque na Europa, em alguns países, é muito comum alces atravessarem a pista, né, atravessarem. Aqui no Brasil tem muito disso em áreas rurais, quando a vaca vai atravessar o pasto, né, vai atravessar de um lado do pasto para o outro, né, se não tiver aquele túnel que passa por baixo da estrada, eles passam pelo meio e é bem perigoso, né? Porque se você bater contra um animal desse, é muito provável que você vai matar o animal e vai sofrer um grave acidente, tá? E aí o que acontece, né? O veículo, o motorista, ele vai entrar, né? Todos que estão dentro do veículo, todos os assentos são ocupados por pessoas com o cinto de segurança fivelado e o porta-mala com carga máxima, ou seja, o carro está 100% carregado. E aqui o que acontece? O motorista, ele entra na pista em velocidade, normalmente entre 70 e 80 km por hora, e ele tem que fazer o desvio, tá? Então ele tem que ir reto contra aqueles cones e desviar rápido aqueles cones, né? Como se fosse inesperado como ele apareceu o animal na frente dele. É interessante você ver, eu vou colocar o teste também, o da Export 2018, na descrição do episódio vai ter o vídeo para vocês assistirem como é feito. Alguns veículos, eles tombam nesses tipos de testes porque eles são inseguros, ou seja, porque a carroceria não é tão projetada para aquele desvio, ou seja, falta a empresa, né, a montadora, aumentar a segurança para que o centro de gravidade, ou seja, o peso do carro, ele fique para baixo e num desvio rápido ele não levante, ou seja, levante a carroceria e o carro saia, né? Alguns testes desse de alça são muito assustadores porque o veículo sai com duas rodas do chão e se não fosse um piloto profissional fazendo a manobra, provavelmente o veículo capotaria. Então é para isso que ele serve, né? Para testar se o veículo ele é
seguro a ponto de você desviar de um objeto rápido sem o veículo capotar. Claro, tem veículos que fazem a 60 km por hora, a 70, mas assim, o ideal é fazer nessa faixa aí. Menos que 60 km por hora, eles meio que reprovam no teste, entre aspas, né? Porque o teste ele não é feito pelos órgãos já regulamentados e tudo mais, é mais para mostrar mesmo a segurança. E eu espero que todo mundo tenha aprendido bastante, né, sobre os testes de impacto, testes de alça, os tipos de teste que a gente tem. Eu vou deixar os links na descrição do episódio com um pouco melhor, né, contando mais da história, né, dos crash tests. E a gente vai ficando por aqui. Nosso primeiro episódio do ano é um pouco mais curto, mas eu fico feliz de vocês terem ficado até esse momento, feito o download. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @puntatalks, @garoto da F1, e vamos até a próxima, né? Fevereiro, o Punta Talks está fazendo um ano. Eu vou fazer um episódio super especial. Quem já viu a enquete no Twitter já sabe qual que vai ser o assunto. Quem não viu vai ficar bem surpreso, e eu espero vocês no próximo mês. Dia 5 a Rafa volta, vai ter o episódio dela, já super legal, que eu já fiquei sabendo do tema. Então até a próxima e tchau! Você escutou Punta Talks.